Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou estudante de Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu estou aqui pela cadeira de Álgebra Linear com Geometria Analítica para falar um pouco sobre equações da reta em R2 e R3. Mais especificamente, eu vou tratar das equações vetoriais, paramétricas, simétricas e também as reduzidas. Nesse vídeo, eu tentei tratar de uma forma bem simples todos esses tipos e também montar um roteiro para, de uma forma, tornar isso mais simples possível para que todos possam entender, correto? Primeiramente, é importante a gente entender o que são equações. De uma maneira bem simplória, eu consegui resumir esse conceito em mecanismos que nos permitem escrever todos os pontos que compõem uma reta ou uma curva em uma expressão, seja ela em R2 ou em R3, com duas ou três coordenadas em cada ponto, certo? Essa reta aqui, essa reta verde, ela está no plano XY, correto? Então todos os pontos dela podem ser escritos em função de x e y. Pela nossa experiência, a gente sabe que essa reta é do tipo x menos 1, y igual a x menos 1. Ou seja, todos os pontos dela obedecem a esse tipo de par ordenado de x, x menos 1, certo? Então, vamos para o nosso primeiro tipo de equação, que é a equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta, ela é montada a partir de um ponto e de um vetor. Primeiramente, relembrando apenas, o que é um vetor? Um vetor ele é um segmento que ele tem módulo, direção e sentido. Ou seja, quando eu falo do vetor 1, 2, ele tem a ordenada dele valendo 2 e a abscissa dele valendo 1, x e y, correto? Então, montada a partir de um ponto e um vetor. No momento que eu estabeleço um ponto e um vetor partindo deste ponto, eu posso atribuir diversos escalares para esse vetor, de modo que eu posso descobrir todos os pontos que compõem essa reta, certo? Então, a reta vai ser paralela ao vetor em questão e o ponto estará contido nela. Isso quer dizer que, com esses dois elementos, eu posso constituir uma reta sim. Então, a fórmula geral que eu tenho para isso é xy, ou seja, o par ordenado xy é igual ao x0 e y0, que são as coordenadas do ponto inicial que eu escolhi, t, que é um escalar qualquer pertencente aos reais, e ab, que são as coordenadas do meu vetor, correto? Então, o que eu posso dizer sobre isso? Agora eu vou dar um exemplo sobre a equação vetorial. Escreva uma equação vetorial de reta que contém os pontos P11 e Q32. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? Estabelecer quem vai ser o nosso ponto inicial e o nosso ponto final. Para isso, eu vou escolher o ponto P como sendo o meu inicial e o ponto Q como sendo o final, correto? Então, a partir disso, a gente tem como descobrir o vetor PQ. O vetor PQ, pela fórmula que a gente já conhece, são as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, correto? Então, fazendo o ponto 3, 2 menos o ponto 1, 1, a gente vai achar que o vetor PQ ele tem essa coordenada aqui, correto? Então, agora a gente só substitui na fórmula. Viu como é simples? xy, que são as coordenadas dos pontos que compõem a nossa reta, o 1, que é a nossa coordenada inicial, que é a coordenada do ponto P, e também o 2, 1, que é o vetor PQ, certo? Agora, a gente vê nesse gráfico aqui a representação do ponto P, do ponto Q e também do vetor V, que é o nosso vetor PQ. Agora tu me pergunta, como assim o vetor V se ele está fora da nossa reta? A gente tem que compreender uma coisa que o vetor ele não tem propriamente uma origem, certo? Essa seta aqui, ela representa o nosso vetor, só que essa seta ela vai representar o nosso vetor em qualquer lugar do espaço. Nós podemos transladar essa seta para esse segmento aqui, que vai continuar sendo o nosso vetor PQ, correto? Então, por exemplo, se eu atribuir um valor 2 para o meu vetor nesse t aqui,
eu vou chegar com essa seta para cá, ou seja, esse ponto aqui vai pertencer à minha reta, correto? Ou seja, com todos os valores reais que eu posso atribuir ao meu t, eu vou conseguir formar todos os outros pontos da minha reta. Por isso que essa equação se torna uma equação verdadeira, correto? Agora, nosso segundo tipo, a equação paramétrica da reta. Como eu falei, a gente vai desenvolver um roteiro que vai tornar isso muito mais fácil. Por quê? Porque a equação paramétrica ela é um desenvolvimento da equação vetorial da reta. Como assim um desenvolvimento? As variáveis elas são escritas em função de um parâmetro real. E qual vai ser esse parâmetro? O t. O t que estava lá na equação vetorial, certo? Então, esse aqui é a nossa fórmula geral para uma equação paramétrica da reta em R2. Por que em R2? Porque a gente só tem as variáveis x e y. Certo? Se fosse em R3, a gente teria também a variável z, que é a nossa cota. Certo? Aqui eu falo que ela é muito utilizada nos cálculos da engenharia, certo? Principalmente no cálculo B, quando a gente estuda as derivadas da nossa função paramétrica, que também tem diversas aplicações. Por isso, ela é uma das mais importantes desse vídeo, certo? Agora vamos dar um exemplo da nossa equação paramétrica. Escrever aquela equação vetorial que a gente tinha anteriormente na sua forma paramétrica. Para isso, a gente vai desenvolvê-la, porque, como eu disse anteriormente, a paramétrica é sim um desenvolvimento da vetorial. Então, a equação vetorial que a gente tinha era essa, xy igual a 1 mais t 2 certo? Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva nesse t, para o 2 e para o 1, e nós vamos ficar com 1 mais 2t, t. Então, agora somando esse com esse, pela propriedade da soma de pares ordenados, a gente vai ter xy igual a 1 mais 2t e 1 mais t. Agora, pela propriedade de igualdade entre pares ordenados, a gente tem que o x corresponde a isso e o y corresponde a isso. Partindo desse princípio, a gente consegue deduzir que a nossa forma paramétrica daquela equação vetorial anteriormente é essa daqui, certo? x dt é igual a 1 mais 2t e y dt igual a 1 mais t. Esse t que está entre parênteses aqui, ele está só dizendo, está só reforçando que tanto a variável x quanto a variável y, elas estão sendo escritas em função de um parâmetro t, correto? Agora, vamos falar um pouco sobre a equação simétrica da reta. Talvez seja a primeira vez que vocês ouçam falar em equação simétrica. Por quê? Primeiro, ela é um desenvolvimento da equação paramétrica, então a gente segue naquele nosso roteiro, equação vetorial, equação paramétrica e equação simétrica agora. E por que ela não é muito discutida? Por causa que ela não nos fornece muita usabilidade nos cálculos, principalmente da engenharia. Em outras áreas do conhecimento, talvez ela tenha mais algum uso. Mas a equação simétrica, vocês vão ver que ela tem esse formato meio estranho, na verdade, certo? Ela tem esse formato meio diferentão, mas ela é uma ponte que a gente usa para chegar à equação reduzida da reta, que é o nosso último tipo de equação. Por isso que acaba sendo importante a gente estudar ela, certo? Então, vamos seguir adiante aqui. Agora a gente vai dar um exemplo da equação simétrica da reta, que é, novamente, a gente vai escrever aquela equação paramétrica que a gente conseguiu da equação vetorial na sua forma simétrica. Mais uma vez, desenvolvendo ela, correto? Então vamos lá. A equação paramétrica que a gente tinha era essa daqui. Então o que a gente vai fazer para escrever ela na sua forma simétrica? A gente vai isolar o t em ambas as equações, correto? Então vamos fazer isso. O t na primeira equação ele vale x menos 1 sobre 2, e o t na segunda equação ele vale y menos 1. Então, como t é igual a t, certo? O princípio básico, a gente tem que x menos 1 sobre 2 é igual a y menos 1. Ou seja, isso é igual a isso. E essa é a forma simétrica daquela equação vetorial lá do início e também da equação paramétrica que a gente deduziu.
Então, como vocês podem ver, ela não tem uma cara muito amigável, a gente não costuma muito trabalhar com ela, mas ela continua sendo importante justamente pelo próximo tipo de equação, que é a equação reduzida da reta. Então, a equação reduzida da reta, a gente traz essa ideia lá do ensino médio, que a gente fala que a reta ela tem aquele formato, aquela formulazinha que é y igual a ax mais b, em que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Agora a gente vai dar uma visão um pouquinho diferente para essa equação reduzida, vocês vão ver. Ela é um desenvolvimento da equação simétrica da reta. Então, como vocês viram, a gente foi fazendo o desenvolvimento sempre da equação anterior. Então é bom que a gente tenha em mente essa sequência vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Sabendo a vetorial, a gente consegue saber todos os outros tipos, certo? Então, a gente vai isolar uma variável de modo que ela seja escrita em função da outra. Como a gente viu na simétrica, o parâmetro que existia tanto na vetorial quanto na paramétrica, ele foi extinto, certo? Daí na simétrica a gente só isolou o parâmetro e igualamos os t's. Agora aqui a gente vai isolar uma variável da outra, para que ela seja escrita em função da outra variável. Então, essa daqui é uma fórmula não muito amigável, vocês vão ver. Ela não é muito bonita de se ver e também não é preciso decorar, certo? Porque sabendo um ponto, ou um ponto e outro ponto, ou um ponto e um vetor, a gente já consegue a vetorial, e a partir da vetorial a gente já chega nessa sem precisar decorar essa fórmula enorme, correto? Eu vou mostrar isso no exemplo. Equação reduzida. Mais uma vez a gente vai escrever a equação anterior, que é a simétrica, na sua forma reduzida, desenvolvendo ela, certo? Então o que a gente vai fazer? A equação que a gente tinha anteriormente era essa, x menos 1 sobre 2 igual a y menos 1. Agora aqui a gente vai prestar atenção no negócio. Eu posso tanto isolar o x da minha equação, quanto isolar o y, não tem problema nenhum. Das duas formas a equação vai ser verdadeira, certo? Então aqui, eu posso isolar o x, que aqui estabelecendo as relações, multiplicando os dois lados por 2, depois somando dos dois lados, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui para o x e nessa equaçãozinha aqui para o y, correto? Essas são equações reduzidas daquela mesma reta, certo? Então essas equações são equivalentes, correto? Então, agora um exercício para fixação. Considere os pontos P, 0, menos 1 e 2 e Q, 0, 2 e 1. Escreva as equações vetorial, paramétrica e reduzida da reta que contém P e Q. Ou seja, o que eu quero aqui? Primeira observação. Eu tenho dois pontos, só que esses dois pontos têm três coordenadas, que é o x, o y e o z. A abscissa ordenada e a cota, ou seja, eles pertencem ao R3. Isso não é um impedimento, a gente pode aplicar da mesma forma que a gente viu, como eu vou mostrar aqui, aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Então, primeiro passo, vamos fazer a equação vetorial, sempre seguindo aquele esqueminha, vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Seguindo aquilo ali não tem erro, certo? Lembrando, o que a gente tem que fazer primeiro para a equação vetorial? Estabelecer o ponto inicial, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu estabeleci o ponto inicial como sendo o ponto P. Por quê? Para eu descobrir o vetor PQ, eu fiz Q menos P, lembrando que é o final menos o inicial. Lembre-se como se fosse uma variação. É sempre o final menos o inicial, certo? Então, estabelecendo isso daqui, eu fiz 0, 2, 1 menos 0, menos 1 e 2 e cheguei ao vetor PQ, que é o vetor 0, 3 e menos 1, correto? Então, aqui, como vocês podem ver, eu cheguei a essa equação vetorial da reta, que é essa reta que está sendo mostrada aqui, certo? Como vocês podem ver, tem um vetor PQ sendo mostrado ali embaixo. Ele é um vetor que está decrescendo em relação ao y, por isso que ele está para baixo do plano. E ali os pontos P e o ponto Q. Como vocês podem ver, a reta ela tá sendo paralela ao vetor PQ. À medida que eu for mudando aquele parâmetro t que está multiplicando o vetor, que é este aqui, à medida que eu for mudando, eu vou conseguir descobrir todos os pontos que pertencem à minha reta, certo? Agora, próximo passo. Agora a equação paramétrica.
Como a gente viu, a gente vai desenvolver a equação vetorial para descobrir a nossa paramétrica, certo? Então, a equação vetorial que a gente tinha era essa aqui. Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tanto no ponto inicial, nós tínhamos o x igual a zero, como na coordenada x do vetor. Ou seja, o meu x vai ser sempre zero. O que isso quer dizer? O x sendo zero, quer dizer, em ambos os dois, quer dizer que a minha reta ela não vai sofrer alteração ao longo do tempo em x. A minha reta em x vai ser sempre zero. Falando isso de uma maneira mais geométrica, essa reta ela vai estar cortando apenas o plano ZY. Por quê? Porque em x ela vai estar sempre valendo zero, certo? Então vamos desenvolver isso daqui. Mais uma vez multiplicando o t por esses 3 aqui, fazendo a distributiva. A gente vai obter isso daqui. Somando, vamos ter isso daqui. Daí a gente consegue descobrir essa relaçãozinha aqui, que x é igual a zero em toda a reta, y é igual a 3t menos 1 e z é igual a 2 menos t. Certo? Essa é a nossa equação paramétrica da reta. Vocês podem ver que eu não coloquei aqui x dt, y dt e z dt, porque realmente, por questões práticas, não é muito necessário colocar. É só vocês compreenderem que o y está variando em função dt, assim como o z. Correto? E como o x não varia, ele não apresenta o t na fórmula dele. Então, próximo passo, equação simétrica. Apesar de não ser solicitado no exercício, a gente viu que ela serve como se fosse uma passagem para a nossa equação reduzida, que é pedida no exercício, certo? Então vamos fazer ela de qualquer jeito. A gente tem o x igual a zero, o y. Como o x aqui é igual a zero, a gente não tem muito o que fazer com ele. O y ele é 3t menos 1, isolando o t é y mais 1 sobre 3, porque lembrem que na equação reduzida a gente isola o t. Na equação reduzida não, perdão, na equação simétrica a gente isola o t. E no z acontece a mesma coisa, t igual a 2 menos z, correto? Agora, como t é igual a t, como esses t's aqui são iguais, a gente pode igualar as duas expressões que estão dos outros lados também. Y mais 1 sobre 3 é igual a 2 menos z, certo? Agora, perceba uma coisa. Eu coloquei x igual a zero aqui depois da vírgula para dizer o quê? Se eu colocasse simplesmente isso daqui na minha equação, ela formaria uma equação de plano, certo? O plano, que seria formado aqui, ele contém a reta que eu tô querendo, mas ele contém mais infinitas retas. Mas eu quero a reta que contém esse plano, mas que também tem o seu x valendo zero. Então, eu colocando aquele x igual a zero do outro lado, ali depois da vírgula, eu estou limitando as retas desse plano somente àquela reta que eu quero, certo? Por isso que a gente coloca esse x igual a zero aqui. Porque, apesar do x não ter uma variação em t aqui, ele faz parte sim da equação. Porque sem ele a gente teria uma equação de plano e teríamos infinitas retas. Correto? Então, agora, para continuar, a gente vai resolver a equação reduzida, que é o próximo passo do exercício, que a gente vai desenvolver a equação simétrica. Então, a equação simétrica que a gente tinha era y mais 1 sobre 3 igual a 2 menos z, e x igual a zero. Agora, partindo para o próximo, eu passei o 3 multiplicando para cá, correto? E isolei. O que aconteceu aqui? Eu escrevi primeiro o y isolado, depois eu escrevi o z isolado. Tanto essa forma aqui da equação, quanto essa forma aqui, elas são válidas, certo? Elas são totalmente válidas, porque são expressões equivalentes. Se eu levar em conta essa parte, tanto essa quanto essa, eles vão me dar a mesma reta no espaço R3, correto? Então, visto isso, eu quero propor um exercício. Determine os 4 tipos de equações discutidas, lembrando do esquema vetorial, paramétrica, simétrica e reduzida. Sempre lembrando desse esquema, que sabendo a vetorial, a gente vai saber todas as outras, certo? Para a reta que contém o ponto A2, 2, 1 e é paralela ao vetor R1, 2, 3. Ou seja, aqui ele já me deu o ponto e me deu o vetor que tem que ser paralela,
certo? Eu vou dar um tempo agora, pausem o vídeo agora e tentem resolver esse exercício. E eu vou dar um tempo e daí depois eu passo a resposta, correto? Certo? Aqui estão as respostas do exercício: a equação vetorial, a equação paramétrica, a equação simétrica e todas as equações reduzidas. Agora, preste atenção no negócio aqui, que são as equações reduzidas. Eu escrevi a equação reduzida colocando o x variando, o y e o z. Eu fiz os três tipos. Por quê? Os três tipos estão certos, correto? Então, só para deixar mais claro aqui, eu vou apagar isso daqui. E aqui estão as respostas do exercício. Eu vou deixar um link aqui na descrição com esse slide todo para vocês irem lá e verificarem, reverem, relerem, que está de uma maneira bem simples de entender, mas que atende todas as exigências que vocês talvez vão precisar em alguma prova. Certo? Por hoje foi isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até a próxima e tchau!